Fala aí pessoal, tudo tranquilo? Emanuel aqui para mais um daily vlog no nosso canal. E nesse daily vlog eu vou fazer um daily vlog diferente. Eu vou fazer a minha rotina diária. Eu queria mostrar para vocês a minha rotina aqui na Bélgica e um pouquinho do que eu faço no dia a dia. E eu queria deixar uma mensagem no final para vocês desse vlog. Então fica comigo até o final que tenho certeza que essa palavra vai te edificar muito. Então vamos nessa. Então, o que eu vou fazer agora? Agora, acordei, era umas 8 horas, tomei meu café, lavei meu rosto e agora eu vou fazer o meu devocional. Manuel, como é que você faz seu devocional? O que é devocional? Me explica isso. Bom, eu acho muito importante você jovem fazer um devocional. Porque o devocional nada mais seria do que o momento que você entrega para Deus pela manhã. Geralmente a gente faz pela manhã porque é o momento que eu gosto de entregar a primícia para Deus. E eu gosto também de estar com aquele momento porque eu consagro meu dia, minha vida a Ele pela manhã. E acho que assim, o devocional eu venho aqui, às vezes eu escuto um louvor, eu oro, escuto ele, leio a minha Bíblia. E você pode ser dois tipos de jovens. Um é o jovem que você vai entrar no quarto. Você pode ser dois tipos de jovens. O primeiro tipo de jovem é o que você vai entrar no quarto, mudar a sua voz e achar que você está numa coletiva com Deus, como se Deus fosse alguém distante. O outro, você pode ser um jovem que, imagine que seu pai é o presidente dos Estados Unidos. Você chega do futebol todo suado e vai dar um abraço nele. E esse momento de devocional nada mais é do que um momento íntimo, onde eu vou conversar com Deus, vou escutar Ele, e eu vou entregar minha primícia, vou ouvir o que Ele quer falar comigo nessa manhã, qual que é o dia, o que Ele quer falar comigo. E é o momento que eu entrego meu coração, né? Não só pela manhã, mas no meu dia inteiro a gente faz isso, mas esse é o momento mais íntimo. E o devocional seria isso. Agora eu vou fazer o meu devocional aqui. E depois que eu fazer o devocional, eu vou dar uma corridinha. Então eu vou filmar um pouquinho aqui. Então vai ser top. Então bora lá. Feito o nosso momento com Deus, a gente vai colocar um tênis e vai dar uma caminhadinha. Eu gosto bastante de correr. E acho que você precisa também se manter saudável. Então vamos lá. Mãe, fala aí pro vlog. E meu pai. A gente vai colocar aqui um tênis. Agora eu vou dar um tempinho para respirar um pouquinho. E eu queria falar um pouquinho sobre rotina. Acho que assim, rotina é muito bom pra gente, porque nós jovens, a gente precisa se manter constante em alguma coisa. E a rotina nada mais é do que algo para você aprender. Por exemplo, todo dia você está em desenvolvimento. E a gente pode ver que quando Deus chamou os grandes homens da Bíblia, Davi, por exemplo, eles estavam na sua rotina. Davi, a rotina dele era tão esquecida que o pai dele nem lembrou direito de chamar ele quando Samuel veio. E o que a gente consegue entender é que Deus não chama ninguém que está parado. Então a rotina, muitas vezes você fala, mas tem que ir na escola de novo, tem que arrumar minha cama de novo. Faça tudo por excelência, porque quem sabe às vezes Deus tá te tratando, te ensinando nessa rotina pro grande que Ele tem pra você, né? Seja fiel no pouco que eu te colocarei no muito. Mas enfim, vamos voltar a correr pra cá agora e depois a gente volta quando a gente chegar em casa. Então vamos nessa.
casa, vamos tomar aquele banho e depois do banho a gente vai editar alguns vídeos que tem que ser editado. Então vamos fazer isso, vamos tomar banho e vou ir banho tomado aqui agora e a gente vai editar alguns vídeos e bom, vamos nessa. Olha aqui, não sei se vocês estão escutando, mas esse sino é assim, aqui em Zweibrach, na minha cidade, por exemplo, meio-dia, aí depois meio-dia e meia, aí depois uma e meia, de meia em meia hora vai batendo o sino. Então já deu meio-dia, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um almoço e vou dar uma descansada agora. Então vamos lá, tem que lavar essa louça aqui, vamos fazer o famoso restaudanté. E é isso aí, então bora lá. As mães que estão assistindo esse vlog, vocês me perdoem se eu estiver fazendo alguma coisa errada. Terminamos aqui a luz e já terminamos de esquentar a comida. Aviso lembrando para todas as mães, principalmente para mim que tá assistindo esse vlog, se eu fiz alguma coisa errada, me perdoe. Dica de ouro para vocês, jovens. Uma pequena dica é: sua casa, seu primeiro ministério. Então, cuide da sua família, esteja em oração, porque eu tenho certeza que Deus vai te levar a lugares grandes. Agora vamos comer e dar uma pausinha. O Daniel sempre faz gol com ele em mim. Não gosto, acho ele lento. Tá todo mundo sabe. Desse é isso. É mesmo, prefiro o PES. Bom pessoal, almoçamos, demos aquela pausinha, jogamos um videogame, perdi. E agora vamos voltar aqui pra gente editar alguns vídeos, então bora lá. Bom gente, a gente terminou de editar alguns vídeos. Inclusive eu dei uma voltinha aqui. Eu também gosto sempre de terminar, eu dou uma volta, respiro, falo com Deus. E agora eu tô sentado aqui, a gente vai jantar e depois eu volto pra nossa mensagem. Então, vamos pra nossa mensagem. Bom galera, vamos pra nossa mensagem agora, finalizando nosso vlog. Vocês podem ver que eu tô com o cabelinho cortado, é porque eu fui dormir e ontem, né, hoje é quarta-feira, então o vlog vai sair hoje. E ontem, né, a gente resolveu várias coisas, a gente foi cortar o cabelo, fazer compra e algumas outras coisas, então não deu tempo de finalizar o vlog. Eu peço perdão pra vocês. Mas enfim, chegou a nossa mensagem. A gente pode ver essa rotina e que também rotina nos ensina muito sobre disciplina. Eu gostaria de falar um pouco sobre rotina em Eclesiastes 10:10. Diz o seguinte: um machado sem corte exige que o lenhador faça força dobrada, mas quem é sábio planeja antes de agir. Ou seja, tem um lenhador. Se você fica lá 8 horas batendo na árvore sem afiar o machado, você vai derrubar aquela árvore em muito tempo e vai exigir muita força. Mas se você ficar 8 horas afiando o seu machado, você vai derrubar aquela árvore em pouco tempo, porque o seu machado está afiado. Isso vem muito também sobre rotina. A rotina nada mais é do que você todo dia afiar o seu machado para o que Deus tem para você. E rotina nos ensina muito também sobre disciplina, sobre sermos disciplinados. Nós podemos colocar nossa rotina em três pontos. Primeiro, cortar as árvores ou trabalhar. Segundo, afiar o machado.
ou estudar e qualquer outra coisa. E terceiro, descansar. São princípios bíblicos e isso vira uma rotina sustentável, vira uma rotina boa, uma rotina tranquila pra gente. Bom, cortar árvores. O que significa essa expressão? Cortar árvores pode ser também você trabalhar. Por exemplo, para você, se você tem um trabalho, é o seu trabalho. Eu tenho que trabalhar para sustentar a minha família e Deus me deu esse trabalho, então eu vou ser fiel nele. Eu tenho que vender algumas coisas, eu tenho que passar no caixa, eu tenho que editar alguns vídeos, eu tenho que fazer algumas coisas, porque isso foi o que Deus me deu como trabalho. Afiar o machado é você estudar, é você se preparar para o que Deus tem para você. Por exemplo, eu quero ser um advogado, então você tem que afiar o seu machado todo dia, e quando você chegar lá, você vai ver que você está com o seu machado afiado e que Deus te ajudou a chegar lá. Afiar o machado também é sobre nossa área espiritual. Todos os dias nós temos que afiar o nosso machado para que quando chegar o tempo de cortar as árvores, quando Deus falar assim, agora eu quero que você corte as árvores, você esteja preparado para isso. Exemplo, todo dia você lê, todo dia você estudar um livro, todo dia você tem que ler a sua Bíblia e também estude a sua Bíblia. Leia livros, ouça pregações, passe mais tempo com Deus no quarto, passe menos tempo daquilo que te afasta de Deus. E também afiar o machado é para as coisas normais. Por exemplo, eu quero fazer computação gráfica, então todo dia você estuda um pouquinho de computação gráfica. Eu quero ser um músico, então todo dia você estuda um pouquinho de música. E o terceiro passo, descansar, é um princípio bíblico. Isso até Deus fez. Deus descansou, não porque Deus estava cansado, mas Deus contemplou. Descansar é você tirar um tempo mesmo para relaxar. Não de descansar de Deus, é claro que eu não estou falando isso. Mas descansar, por exemplo, no seu sábado, passar mais tempo com a sua família, dormir um pouquinho, sabe? Tirar um tempo para você descansar. Nós precisamos descansar. Não de Deus, mas das coisas que a gente faz, porque nós cansamos, nós somos humanos. E descansar é um princípio bíblico. Quando você faz esses 3 passos dessa rotina, vira uma rotina sustentável, uma rotina que você está sempre se apaixonando por Jesus. Rotina também nos ensina muito e muito sobre disciplina. Por exemplo, eu tenho que orar mais, só que é mais uma partidinha do Fortnite. Quando você está numa rotina, você quebra isso, você fala, não, eu quero orar mais, eu quero estar mais perto de Deus. Eu quero ficar mais próximo do meu Deus, eu quero conhecer mais Ele. Todo dia, quando você faz isso todo dia, você afia mais o seu machado. Isso te ensina a ser disciplinado. A gente não se move pela nossa vontade, a gente se move por disciplina. Porque se você não tiver vontade, você não faz muita coisa. Mas a disciplina de Deus, a fé em Deus, nos move a coisas maiores. Então nós não podemos nos mover pelo que nós sentimos e pelo que nós achamos. Nós temos que se mover perante a nossa fé em Cristo Jesus e perante a disciplina. Então, isso nos ensina muito sobre disciplina. Todo dia você vai fazer, não, todo dia eu tenho que fazer isso, todo dia eu vou fazer isso, todo dia eu vou fazer isso. E quando você for ver, no começo pode ser até meio difícil, mas depois a disciplina vira algo normal. E claro, sobre rotina, a gente tem que tomar muito cuidado, para não deixar Deus como uma matéria de escola. Eu tenho que fazer isso porque é quase como se a gente usasse Deus como um sócio, para que se a gente tivesse esse sócio, aí a gente chega no lugar que a gente quer. E não é bem assim. Na verdade, Deus não é um sócio. Deus não é alguém que trabalha para você. Deus é seu pai e seu amigo. Você tem que ter essa rotina, não para estudar Deus como se ele fosse uma matemática, mas é para você ter mais intimidade com Ele. E nós temos que tomar cuidado. A gente tem que ter uma rotina sustentável que vai nos apaixonar para Jesus. E também uma rotina que não vai deixar como se Deus fosse mais algo que eu tenho que fazer, como se fosse um trabalho. Deus não é um trabalho. Deus é seu amigo. Deus é aquele que você tem que ter intimidade e relacionamento com Ele. E Ele está pronto para fazer isso. Então a nossa rotina, tenha ela como também fazer para o Senhor. A Bíblia diz, tudo que façais, façais para o Senhor. E a rotina é simplesmente isso. Tudo que você for fazer durante o seu dia, faça para o Senhor. Se você for estudar na sua escola, faça para o Senhor. Se você for trabalhar, faça para o Senhor. Entre tudo, você cria na sua rotina uma intimidade maior com Deus. A rotina é muito importante para o cumprimento do propósito que Deus tem sobre a sua vida. Por exemplo, se Deus quer te colocar no muito, Ele vai te fazer... Você precisa ser fiel no pouco. Como assim? Todo dia na sua rotina, até arrumar a cama, você faz isso para Deus. E não porque é uma religião, uma obrigação. A gente tem esse vídeo aqui que meu irmão fala sobre isso. Ele via Deus como obrigação. Você pode ir lá e você vai entender um pouquinho melhor. Deus não é uma obrigação. Deus é um prazer. Deus é muito bom.
Então, tudo que você faz é por amor a Ele. Você tem amor por Ele. Bom, gente, esse foi o meu daily vlog de hoje, a minha rotina diária. Espero que vocês tenham gostado. Espero que principalmente tenha edificado a sua vida. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no nosso canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo como esse. E claro, tem conteúdo aqui no nosso canal para edificar a sua vida. O propósito é fazer um jovem mais parecido com Jesus. Obrigado por assistir, manda esse vídeo para os seus amigos. Muito obrigado. Até a próxima e tchau!